Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querida irmã, querido irmão, bom dia, que você tenha uma ótima terça-feira na presença de Jesus, na companhia de Nossa Senhora, deixando-se guiar por esse Espírito Santo que o Senhor concede a cada um de seus filhos e filhas. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, especialmente aqueles que dão retorno para a gente, porque aí a gente sabe se está agradando ou não, se deve continuar ou não. E mais uma vez eu venho aqui pedir que vocês vão, por favor, vão até lá os comentários, façam seu comentário, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações para que vocês possam receber então o vídeo assim que ele for postado. E hoje a palavra de Deus tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os impõem no ombro das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Praticam todas as suas ações para serem vistos pelas pessoas. De fato, usam faixas largas na testa e nos braços, e põem longas franjas na roupa. Gostam de ocupar o posto de honra nos banquetes e os primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e ser chamados de mestres pelas pessoas. Vocês, porém, não deixem que os chamem de mestres, pois um só é o mestre de vocês, e vocês todos são irmãos. Na terra, não chamem ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, o Celeste. Nem deixem que os chamem de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. O maior de vocês será aquele que os serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um texto em que Jesus já se declara contra duas castas que existiam na sua época: os doutores da lei e os fariseus. Estamos aqui num embate. Jesus que diz aos seus discípulos, que pede aos seus discípulos que não sejam como os fariseus e os mestres da lei. Isso significa dizer que a hipocrisia que existia na religião vigente na época de Jesus fazia com que aquela religião, ou seja, a religião de Moisés. E quando se diz da religião de Moisés, nós estamos falando dos 10 mandamentos do Decálogo. Então Jesus dizia que o Decálogo, que era ensinado
pelos doutores da lei e pelos mestres, pelos fariseus, estava sendo distorcido. Os líderes religiosos ensinavam uma coisa e praticavam outra. Jesus então pede para o povo, pede para os seus discípulos aprenderem tudo o que eles podem dos líderes religiosos. Por quê? Porque de fato eles dominavam o saber, eles tinham a sabedoria de ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porém, na hora de praticar, eles praticavam aquilo que lhes convinha. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que quando nós olhamos a nossa religião hoje no todo, nós corremos um sério risco de repetir aquilo que há 2000 anos atrás Jesus condenou. Muitas vezes nos vestimos de autoridades religiosas. E aqui eu não estou falando só de padre, de bispo e do papa, não. Estou falando de todos nós, leigos e leigas também. Nos revestimos com uma autoridade, com uma sabedoria, com um domínio da palavra. Apontamos o dedo para o erro do irmão, dizemos que a Bíblia fala que é pecado aquilo que ele está vivenciando, e às escondidas nós praticamos totalmente o contrário daquilo que nós falamos. Infelizmente, e eu conversava com uma pessoa hoje, infelizmente, este mesmo instrumento que eu estou usando agora para evangelizar, para até mesmo questionar você que está me assistindo, esse mesmo instrumento tem sido um instrumento de ódio, de intolerância, um instrumento que tem deturpado absurdamente os valores que o Senhor Jesus veio nos trazer. E muitas vezes usado por nós, por você que está aí me assistindo e por mim. Muitas vezes, e hoje o que mais temos neste mundo são juízes. Quantos juízes foram autoproclamados? Eu me autoproclamei juiz e eu julgo, e eu me ponho no direito, eu sento na cátedra da palavra de Deus e julgo quem eu quero, da forma como eu quero. Mas às escondidas eu faço aquilo que me dá na telha. Jogo uma carga pesada no ombro do meu irmão, da minha irmã, dizendo que ele precisa se converter, dizendo que ele precisa isso, que ele precisa aquilo, porque senão ele vai para o inferno, e etc. Com discursos altamente apologéticos, altamente condenatórios, e achando que eu estou fazendo um bem, porque assim eu vou trazer a pessoa para Cristo, para Jesus, e às escondidas, quando ninguém vê, eu faço totalmente o contrário daquilo que eu estou anunciando. Por isso Jesus diz hoje: não chameis a ninguém de mestre, não chameis a ninguém de discípulo, de pai, não chameis ninguém de líder. Porque o ser humano decepciona, é Deus quem é o único que não nos decepciona, e nós devemos seguir sim aquilo que Jesus anunciou e falou. E por último, Jesus diz, terminando, que aquele que quer se sentir grande ou maior no reino de Deus, deve ser aquele que se coloca a serviço. O que acontece muitas vezes para nós, queridos irmãos, Jesus falou tudo isso há 2000 anos atrás, mas essa palavra é para nós agora, hoje, nesse dia, nesta terça-feira. A palavra de Deus vem nos dizer claramente quantas são as pessoas que se colocam sobre as outras, acima das outras, porque se dizem mais santos. Ora, Jesus não quer isso de nós, queridos irmãos e irmãs.
Jesus quer que a religião seja o amor. Jesus quer que nós tenhamos atitudes, a atitude se chama ética, que nós tenhamos ética. Aquilo que nós falamos, nós devemos viver. Aquilo que nós anunciamos, nós devemos praticar. Aquilo que nós corrigimos, nós temos que ser os primeiros a nos consertar. Infelizmente, o nosso mundo de hoje, e muitas pessoas que comungam da Eucaristia, que ouvem a palavra, ou até mesmo que vão ouvir esse vídeo, vão dizer: você está certo, padre, é isso mesmo, e depois são os primeiros a apontar. É interessante que é exatamente isso que nós fazemos, apontamos o dedo. É meio clichê fazer isso aqui para vocês que todos já sabem, mas apontamos o dedo e temos 3 apontados para nós. Mas às vezes nós somos capazes de cortar esses 3 dedos só para não tê-los apontando para nós e para poder apontar para o outro. Então, antes mesmo de julgar, condenar ou mandar alguém para o inferno ou colocar pesados fardos da religião, da vivência da religião no ombro das pessoas, seja de quem for, não importa o pecado que tenha cometido, nós devemos, antes de mais nada, nós vivenciarmos essa palavra. É o que o Senhor nos pede. E eu peço a você, querido irmão e irmã, como sacerdote, como alguém que está muito angustiado com aquilo que vê nas redes sociais, com o tamanho de ódio sendo disseminado nas redes sociais por causa de X, de Y, de uma atitude aqui, uma atitude ali, no Brasil inteiro. Não estou falando somente da nossa cidade de Irapuã, mas estou falando, e nem da nossa diocese de Catanduva, mas do Brasil inteiro. Que nós tenhamos cuidado para não cairmos no mesmo pecado que Jesus condenou em relação aos fariseus e aos mestres da lei, a hipocrisia. Tenhamos cuidado para não nos constituirmos juízes. Ninguém de nós é juiz. Como diz Jesus, um só é o vosso Pai, vocês são todos irmãos. Somos irmãos, não somos juízes, não fomos constituídos juízes. Por isso, querido irmão e irmã, nesse dia, nessa terça-feira, vamos tomar muito cuidado. E nessa quaresma especificamente, tomemos cuidado para não termos atitudes de exclusão, atitudes de ódio, mesmo que seja um ódio disfarçado de ética religiosa. Tenhamos cuidado. Atitudes que sejam disfarçadas de moral. Que nós possamos então deixar-nos conduzir e guiar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.